Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional venceu o Sport Recife fora de casa por 5-3, numa partida em que mostrou muitos defeitos e principalmente muitas virtudes. E mostrou talvez o que seja mais relevante neste momento, a estratégia de um time que joga também fora de casa, buscando intensamente os 3 pontos. E o resultado foi importante. O Inter segue na briga pelo título, encostou em pontos no Atlético Mineiro, perde a primeira posição apenas nos critérios, o campeonato está embolado. Hoje, entre 3 equipes, Atlético Mineiro, Internacional e também o Flamengo. Neste vídeo a gente vai fazer esta análise. Vamos analisar essa vitória do Internacional com muito equilíbrio e isenção, como é o meu canal do YouTube, que eu quero te convidar para que você se inscreva, ative aí as notificações do sininho e deixe aí o seu like se gostar do vídeo. Mostre engajamento também, comenta, pode divergir, fique à vontade. E me acompanhe também no meu Instagram, um pouco dos bastidores da minha rotina, do meu dia a dia, como gestor na Band, dos meus assados, no Donos da Bola. Meneghetti Jornalista é o meu Instagram, me segue lá. Deu Internacional 5, Sport 3, um jogo muito movimentado, um jogo de 8 gols, em que o Internacional, e eu começo com este aspecto, foi muito vulnerável defensivamente. Mais uma vez, a bola aérea atormentando a defesa do Internacional, tanto o Rodinei pela direita quanto e principalmente o Wendel pela esquerda, muito vulneráveis. O Wendel fez uma partida horrorosa. Eu não entendi a movimentação que o Kudê fez na segunda etapa, porque ele começou o jogo naquela linha de 3 que ele tem no meio campo, né? O Lindoso é o primeiro volante, depois ele tem uma linha de 3. Ele colocou o Marcos Guilherme pela direita, o Edenilson centralizado e o Patrick, que foi muito bem no jogo, pela esquerda. E depois o Abel Hernandes e o Leandro Fernandes, ele preservou o Thiago Galhardo e também o Yuri Alberto. Ok. Eu não escolheria o Marcos Guilherme, que eu acho que é um jogador com sérias limitações e que não é o mesmo jogador de antes da pandemia. Mas ele apostou nisso, eu preferia ver o menino Praxedes, mesmo que pela direita. Mas no segundo tempo, o Edenilson jogou praticamente deslocado pela direita, abrindo um espaço no meio-campo colorado. E por ali o Sport, em 2 momentos do jogo, poderia inclusive ter chegado ao empate. Porque o Inter fez 2-0 e imediatamente no final do primeiro tempo tomou o 2-1. Aí foi pro segundo tempo, o Inter fez o 3-1 e logo depois, 3 minutos e meio depois, acabou tomando o 3-2. E aí o Kudê fez 2 alterações muito interessantes e que foram fundamentais. Ele colocou Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Deu uma velocidade impressionante e aí estava construindo uma goleada, chegou a ter 5-2. Poderia até ter feito mais, poderia até ter feito um resultado histórico na Ilha do Retiro. E no finalzinho do jogo, com um erro novamente do Wendel, o Sport descontou 5-3. O Inter jogou mais que o Sport desde o primeiro tempo. O Inter teve algumas individualidades rendendo muito bem. E teve esse vacilo aí defensivo em vários lances em que o Sport ameaçou e até poderia ter empatado, tanto quanto o jogo estava 2-1, quanto e principalmente quando estava 3-2. Por um detalhe, o Sport não chegou ao empate. Mas a vitória foi justa, ela é significativa, ela é emblemática e ela mostrou pontos positivos importantes do time colorado. Rodrigo Dourado retornou e retornou debaixo de uma fogueira. Não tem essa história do Rodrigo Dourado retornar aos pouquinhos, quando o jogo tiver 2-0. Com o Kudê não tem isso. Depois de 15 meses, quase 500 dias, o Kudê colocou o Rodrigo Dourado exatamente aos 24 do segundo tempo para tentar segurar o resultado. Ele entrou no lugar do Rodrigo Lindoso. O Lindoso já não dava mais conta do buraco no meio campo e entrou bem o Rodrigo Dourado. Nesses 25 minutos que jogou, né, incluindo aí os acréscimos, fez uma boa partida, bons passos, um lançamento em diagonal pela direita interessante. Não foi brilhante, mas entrou bem. Me surpreendeu, inclusive, positivamente. Outro aspecto positivo, o ataque titular do Internacional, ainda que o Abel Hernandes tenha feito uma ótima partida, uma boa partida, é um brigador, é um peleador, é um jogador que é intransigente na busca pela posse de bola, incomoda muito o adversário e assim construiu inclusive um gol para o Internacional, um gol contra, mas que ele estava ali incomodando o jogador do Sport, o zagueiro do Sport Recife. O ataque do Internacional titular
é Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Yuri Alberto entrou muito bem. Eu reitero o que disse aqui neste canal, no meu espaço e lá no Donos da Bola, que ele me lembra muito o Nilmar. Velocidade, conclui inclusive melhor que o Nilmar, ele é ambidestro, é um jogador interessantíssimo, quando tá abaixo do ritmo ainda, e esse jogador, quando estiver no ritmo, será um grande reforço e é um ataque interessante esse que o Kudê começa a montar. Bem, no campeonato agora, o Internacional joga com o Vasco no domingo no Beira-Rio. A tabela tem o Atlético Mineiro que empatou no Rio com o Fluminense em 1-1 com 31 pontos, um aproveitamento de 68%, que o Atlético tem um jogo a menos que o Inter, que também tem 31 pontos, tem um jogo a mais, 16 partidas, e um aproveitamento interessantíssimo de 64%. O Flamengo vem em terceiro, joga nesta quinta-feira no Maracanã contra o fraco time do Bragantino. O Flamengo tem um ponto a menos que ambos, tem 30 pontos e tem um aproveitamento de 66%. O Flamengo pode realmente assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nesta rodada. Mas o que é interessante, o Internacional está chegando ao final do primeiro turno, brigando pelo título. O Inter está disputando o título neste primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Está ali ponto a ponto com o Atlético Mineiro, com o Flamengo, que chegou um pouquinho depois. Palmeiras ficou um pouco pelo meio do caminho. O São Paulo está mostrando poder de reação. São Paulo que vai encarar o Grêmio em São Paulo no próximo sábado à noite. Então o campeonato está aberto para o Internacional. O Inter está no bolo dessas 3 equipes que brigam pelo título. Vamos fazer uma avaliação individual desse time do Internacional. Marcelo Lomba, nota 6. Uma defesa no segundo tempo interessante. Acho que não falhou nos gols. Rodinei, vulnerável na marcação. No apoio foi um pouquinho melhor, nota 4. Moledo, o melhor dos zagueiros. Muitas bolas aéreas em que ele foi bem. Segunda bola também, já no meio campo também, com muita força física. Vai levar uma nota 5. Cuesta, acho que falhou em um dos gols. Não foi tão bem assim o Cuesta, nota 4. O Wendel, o pior do sistema defensivo e um dos piores do Internacional. Perdeu, inclusive, desperdiçou uma oportunidade boa de um contra-ataque no primeiro tempo, nota 3. Lindoso, envolvido no segundo tempo, desapareceu, não conseguiu dar conta do recado como marcador, como primeiro volante, nota 5. Marcos Guilherme, pela direita, o pior do time do Internacional disparado, desperdiçou um lance que poderia definir a partida antes do Inter construir a diferença de gols, já na segunda etapa, nota 3. Edenilson, melhor, vem melhorando, vem progredindo, jogou centralizado no primeiro tempo, no segundo tempo abriu demais pela direita, permitindo que o Sport por ali jogasse, nota 6. Patrick, o melhor do time do Internacional, 2 gols, não chegou a ser muito acionado, saiu do campo desgastado fisicamente, mas foi muito bem em gols importantes. O primeiro gol foi um golaço, uma jogada de combinação com o Abel Hernandes, gol com a cara, com a assinatura do Patrick. Jogador que tenta e consegue a vitória pessoal, e assim ele definiu, nota 8. Leandro Fernandes, uma cobrança de falta interessante, não muito mais do que isso. Esforço, aplicação, mas falta qualidade, nota 5. Abel Hernandes, gostei dele, boa partida, hein? Ele é um intransigente pela busca da posse de bola, foi bem, participação importante, deu passe pro Patrick conduzir a bola e driblar 2 vezes seu marcador para fazer o primeiro gol colorado, nota 7. Entraram ainda o Zé Gabriel, entrou aos 34 do segundo tempo, participação discreta para fechar o buraco no meio campo ali, junto com o Dourado, nota 5. Yuri Alberto, expoente do jogo, entrou aos 17 do segundo tempo, boa partida, velocidade, um chute que originou depois um gol em impedimento, mas um chute interessante, um gol, foi muito bem, nota 8 também. Thiago Galhardo entrou junto com ele aos 17, boa movimentação, boa puxada de contra-ataque, perdeu um gol numa bola no ar que poderia ter ampliado ainda o marcador, nota 7. E Rodrigo Dourado, eu vou dar nota 10 para o Rodrigo Dourado, conta uma curiosidade, ele entrou em campo, saiu o Lindoso, que lhe deu a braçadeira de capitão, ele imediatamente correu até o Edenilson para lhe entregar a abraçadeira, e o Edenilson, não, hoje é contigo. Ele botou e fez uma boa partida, a nota 10 é pelo significado de um jogador que volta 15 meses depois e volta bem. Outra curiosidade, quando ele foi entrar em campo, até o árbitro, o assistente, encostou nele e falou, boa volta. Interessante, jogador muito bem quisto, muito querido por todo mundo, e que voltou e voltou bem e voltou na fogueira. Este foi o Internacional, que encostou no líder, está brigando pelo título, e eu quero seguir te convidando para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, deixe aí o teu like, e me acompanha também no meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.